Você acha que o influenciador literário está mais perto de um crítico literário no mundo tecnológico ou ele está mais perto de um vendedor de livros apenas? Eu tenho pensado um pouco sobre qual que é a função da pessoa que pretende falar sobre livros na internet e de alguma forma profissionalizar isso ou tornar algo muito ativo, digamos assim, e penso que a gente pode ter uma conversa interessante sobre esse assunto, trazendo também um pouco desse ponto de vista mais interno, digamos, de alguém que pretende estar fazendo isso e tem algum objetivo em vista, digamos assim. E é interessante que eu pensei nisso com uma metáfora meio absurda, mas que eu vou trazer para ver se vocês consideram que faz algum sentido. Eu tô meio monotemática ultimamente, falando muito de futebol, e eu sei, e sinto muito por isso, mas clima de Copa, eu já amo futebol sempre, clima de Copa deixa todo mundo meio nesse clima de futebol, então eu estou me aproveitando disso, mas vejam se faz algum sentido. Há dois tipos de repórter, de comentarista, geralmente, num jogo. Às vezes existe aquele jornalista que é, de fato, um jornalista formado em jornalismo, que estudou jornalismo, mas nunca jogou futebol profissionalmente ou nunca jogou futebol, ponto. E existe também o jogador que já se aposentou, por qualquer que seja o motivo, e que passa a comentar também. Geralmente eles se odeiam, esses dois tipos de comentarista esportivo, digamos assim. Mas veja só, de um lado a gente tem muita paixão e às vezes menos estudo, menos teoria, e do outro lado a gente tem muita teoria e às vezes pouca ou nenhuma prática. É mais ou menos o que eu vejo de diferença entre a pessoa que pretende divulgar, falar sobre livros e influenciar outras pessoas a ler livros e a pessoa que pretende fazer um estudo mais teórico, uma visão mais analítica, digamos, da literatura. Então a gente poderia colocar como dois extremos aqui para essa nossa conversa o acadêmico, por exemplo, ou a pessoa que, sei lá, tem doutorado em Virginia Woolf, e a pessoa que lê Virginia Woolf, que se interessa pela vida da Virginia Woolf, que fala sobre ela, mas que não tem um estudo acadêmico, não tem um título sobre Virginia Woolf, né? Ou talvez seja até melhor a gente nem falar sobre uma pessoa específica, sobre um estilo literário específico, um autor específico, porque geralmente a pessoa que vai para a academia para estudar muito um tipo específico de literatura é porque se apaixonou também no meio do caminho. Mas a gente pode falar, sei lá, sobre uma pessoa que é formada em letras, que pode dar aulas de literatura, e uma pessoa que só fala de livros porque tem uma paixão por eles. Não necessariamente a pessoa que tem essa base teórica aqui, ela vai ter lido tanto ou vai ter a mesma paixão, só que ela tem uma base teórica, e isso a gente não pode tirar de mérito dela. O que eu vejo muitas vezes é que existem influenciadores ou pessoas que falam sobre livros na internet que desprezam qualquer tipo de estudo, qualquer tipo de não é nem a profissionalização da coisa, mas a teoria da coisa. Não vai atrás da teoria da literatura, críticos literários, pessoas que passaram anos, a vida inteira, estudando, né? Só ficam ali naquela coisa do esse livro é muito bom, ou esse livro é muito ruim, ou eu gostei porque fulaninho é um personagem legal, ou é um personagem ruim, e só. E do outro lado, a gente também tem essa academia, essas pessoas que passam muito tempo estudando e têm títulos e títulos que menosprezam completamente o universo do influenciador literário, porque geralmente não buscam essa parte mais teórica, né? Só que o ponto é que muitas vezes a pessoa que tá aqui, que tem a teoria, ela não lê tanto quanto a pessoa que tem aqui só a prática. Da mesma forma, a pessoa que tá aqui na prática, às vezes não se preocupa com a teoria, que também é importante. No final das contas, é sempre aquela coisa de que a gente precisa equilibrar, né, teoria e prática. A gente não pode viver num mundo só ou no outro mundo só. Mas talvez uma conversa que seja interessante da gente ter aqui também é a supervalorização desse influenciador literário. Às vezes existe até, e eu posso dizer isso de forma interna, né, como eu disse para vocês, de trazer isso, às vezes existe uma cobrança gigantesca, como se quem tá aqui falando de livros na internet simplesmente como um hobby, simplesmente como uma forma de trazer uma paixão e de
buscar que outras pessoas leiam, outras pessoas estudem também, ou conversar simplesmente com pessoas que têm o mesmo interesse, que elas têm deveres próprios com, sei lá, um grupo de pessoas, com a comunidade, com a sociedade, enfim. Por exemplo, recentemente eu fiz um vídeo sobre livros que geralmente fazem pessoas se apaixonarem pela literatura. Sabe aquele tipo de livro que a gente não consegue largar, que a gente fica deslumbrado e tal? Acontece isso, e geralmente são essas obras que trazem mais leitores para o mundo do clássico, ou, enfim, para a literatura com mais estudo, sabe? Com mais profundidade, não só apenas para ler e esquecer o livro na semana que vem. E aí eu coloquei lá o Conde de Monte Cristo. E o Conde de Monte Cristo foi uma leitura que não me agradou muito. Eu tive alguns pontos de problema pessoal, no sentido de que, no meu gosto pessoal, eu, enquanto pessoa que lê e também tem gostos pessoais como qualquer outro, não foi tanto do meu agrado quanto outras obras. Eu até fiz alguns comparativos, porque eu já li outras obras do mesmo período, franceses, do século XIX, romanções, e eu preferi alguns outros. Questão de gosto pessoal, eu deixei isso bem claro. E veio um comentário no sentido de que nossa, é absurdo que você comece o vídeo indicando um livro que você não gostou tanto assim. Mas, na minha opinião, quando a gente traz aqui indicações, influências, né? Já que a gente está tratando aqui da palavra influenciador, o objetivo é influenciar, né? Pelo meu ponto de vista, a gente está querendo que outras pessoas tenham as suas próprias experiências. Se eu quisesse simplesmente trazer um resumo do livro para que a pessoa saiba o que acontece nele e nunca leia, eu faria um canal, um vídeo de resumo. Não faria um vídeo de indicações, um vídeo que buscasse influenciar a pessoa a ter a própria experiência, né? Então eu acho que o grande ponto é que a gente precisa colocar cada um no seu devido objetivo, na sua devida função. Eu não acho que o influenciador, ele é um crítico literário, ele também não é um grande estudioso de algumas obras. Ele pode se tornar, e o tempo é a única resposta, é o único que pode dizer isso. Você nunca vai se tornar um especialista em nada lendo alguma coisa em 2 meses, isso não existe, mas, ao mesmo tempo, ele influencia e ele pode fazer com que outras pessoas tenham boas experiências, né? Por isso que eu não acho que ele seja um simples vendedor, simplesmente uma pessoa que vai te dizer, esse livro fala sobre isso ou isso e compre aí. Geralmente, os professores que mais nos fascinam quando a gente está no colégio é o professor apaixonado pela sua matéria, por aquilo que ele está ensinando. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso, já perceberam isso, mas eu vejo muito isso, assim. Quando não é só a pessoa ter uma base teórica muito grande ou ter um domínio daquilo, ela precisa ter paixão. Porque se ela não tem paixão, ela não deixa as pessoas instigadas, ela não deixa as pessoas contagiadas por aquilo. Então eu penso que a paixão, que às vezes está muito mais presente no lado lá do influenciador do que no lado do teórico, do crítico, do acadêmico, enfim, também é importante para que as pessoas se interessem por aquilo. Fora que existe um ponto bem importante que a gente não precisa virar especialista em tudo, né? Não tem nenhuma obrigatoriedade de transformar a literatura em algo profissional na sua vida. Você pode abrir um canal, começar a falar sobre as suas leituras, trazer suas experiências, e eu não vejo porque uma pessoa que faz isso precisa ter um peso ou alguma obrigação grande a ponto de, nossa, mas você não vai ler X livro? Nossa, mas você nunca ouviu falar sobre esse teórico? Sabe? Não acho que exista essa obrigação. Ao mesmo tempo, quando a pessoa faz isso, a gente percebe que existe ali algo mais refinado, algo mais desenvolvido, que a pessoa tem mais pesquisa, tem mais bagagem, isso também é visível. Mas eu penso, na minha opinião também, que podem coexistir na internet pessoas apaixonadas, pessoas que estão aqui só como um hobby, pessoas que têm títulos acadêmicos e ao mesmo tempo conseguem trazer essa paixão, conseguem trazer esse olhar mais clínico, esse olhar mais técnico. Então não tem por que isso aqui virar uma grande guerra de lados, né? Quando me perguntam sobre o que eu acho que é necessário para falar sobre livros ou para falar sobre esses assuntos, qualquer que seja o assunto, sei lá, pega aí o seu assunto preferido. O que você precisa
para falar sobre esse assunto aqui na internet, ou abrir um perfil, ou abrir sei lá o que na internet? Eu acho que precisa paixão, porque se você não tem paixão, uma hora isso aqui não vai te trazer nenhuma alegria, nenhum benefício. Porque não é uma coisa extremamente rentável, não é uma coisa que vai te trazer muito lucro, que vai te trazer um retorno imediato, e especialmente quando você escolhe esses hobbies, esses temas que não são tão falados, que não são tão populares, digamos assim, que as pessoas não gostam tanto, não se preocupam tanto, como é o caso do livro, como é o caso da literatura, você precisa ter algum combustível para continuar falando sobre aquilo. E eu acho que o melhor combustível que existe é a paixão, é a vontade de falar sobre aquilo, é a vontade de compartilhar com outras pessoas, é a vontade de ter alguém para sentar e conversar, nem que seja a câmera, para depois ter nos comentários, para falar sobre aquilo, porque você não tem necessariamente alguém com quem conversar sobre isso no seu dia a dia. Então, paixão sempre acaba sendo o melhor combustível para você falar sobre algo e para você influenciar outras pessoas naquilo que você gosta muito, na minha opinião. Então, eu penso que o papel do influenciador literário, além da óbvia palavra, né, influenciar, é fazer com que mais pessoas tenham vontade de se apaixonar pela mesma coisa que o influenciador é apaixonado. Então, se essa pessoa é apaixonada, sei lá, por Jane Austen, ou essa pessoa é apaixonada por Young Adult, ou essa pessoa é apaixonada por Stephen King, o que importa é que essa pessoa consiga trazer outros para esse lado apaixonado, ou consiga conversar com outras pessoas tão apaixonadas quanto, e isso se tornar algo mais forte, né, um vínculo mais forte. Essa é a minha opinião. Eu não acho que o influenciador precisa ser um crítico, precisa ser um teórico, precisa ser alguém que tem um diploma ou alguém que tem um super estudo sobre o assunto, mas eu acho que ele precisa ter paixão. E quando ele tem paixão, geralmente ele acaba se voltando para a teoria também, porque quando a gente gosta tanto de um assunto, a gente começa a se deslumbrar com tudo aquilo que fala sobre esse assunto. Bom, acho que essa é a minha opinião. Penso que esse seja o principal objetivo aqui, e por isso que o canal faz quase 4 anos, semana que vem o canal faz 4 anos de idade, e não é a coisa mais lucrativa do mundo, é uma coisa que dá várias dores de cabeça, que faz a pessoa aprender a editar vídeo, e tem que receber um monte de comentário de gente doida, porque a internet é o antro das pessoas doidas, eu acho, né, mas enfim. Mas ao mesmo tempo, tendo o combustível paixão por aquilo que a gente fala, continua sendo gratificante simplesmente pelo ato de fazer, o ato de estar aqui, o ato de poder compartilhar paixões. E é isso que eu queria trazer mais para vocês como uma mensagem, para que a gente possa desenvolver aí essa conversa. Então digam aí nos comentários qual que é a opinião de vocês, o que vocês acham que é o objetivo, a função do influenciador literário, para a gente desenvolver melhor aí essa conversa, esse debate. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, compartilhe, inscreva-se no canal, que isso me ajuda muito. E até o próximo vídeo.